Olá, bom dia a todos. Hoje eu queria falar sobre uma questão conceitual até, sobre a neuropatia óptica isquêmica anterior, não arterítica, noia não arterítica, que é o fato dela ter uma relação fisiopatogênica muito forte com os nervos ópticos sem escavação, né, ou com escavação pequena. Isso enfim, já foi amplamente estudado e hoje já é aceito isso como o principal fator de risco para a ocorrência da noia não arterítica, né? Eu particularmente faço isso sempre quando estou diante de um paciente com perda de visão, edema no nervo óptico, enfim, mas uma perda de visão a esclarecer. Se esse paciente tem o nervo sem escavação, eu coloco a noia não arterítica como uma das principais hipóteses diagnósticas, né? Sempre. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque recentemente veio um paciente para minha avaliação e que veio com uma história de perda de visão. Na verdade, mais do que não era uma perda de visão, ele referia um escotoma no campo do olho esquerdo, de aparecimento agudo, e que essa mancha ficou no campo de visão, né? A visão, segundo o paciente, não piorou muito, mas essa mancha veio, ele percebeu de forma aguda e essa mancha ficou no campo de visão, né, do olho esquerdo. E ele tinha sido avaliado por outros colegas e deram para ele a hipótese de noia não arterítica. Vale ressaltar, é importante ressaltar que esse paciente já tinha um diagnóstico prévio há 10 anos de glaucoma e vinha usando colírio hipotensor. Bom, quando eu examinei, esse paciente tinha uma visão realmente normal, 20/20, e ele já tinha exames prévios, então tinha uma campimetria computadorizada que mostrava mesmo esse defeito. Era um defeito mais superior, ele esboçava um arqueado, mas era um arqueado mais próximo do campo da fixação, mais próximo do centro, e por isso ele percebia, né, não era um escotoma, uma mancha um pouco mais na periferia, vamos assim dizer, na periferia do campo computadorizado, né, que é 30 graus. E ele tinha o defeito aferente relativo, pupilar aferente relativo, ou seja, teve realmente uma neuropatia óptica ali, tá? Era um nervo pálido, esse olho esquerdo o nervo do olho esquerdo era pálido, mas ele tinha uma escavação grande mesmo, dos dois olhos, tá? Agora, no olho direito, é o olho, vamos dizer, sem queixa, ou seja, sem problema, normal, ele tinha mesmo uma escavação ampla, mas era uma escavação, era um nervo também grande. Então, assim, para mim, era um nervo que era uma megalopapila, que a gente chama, né? E não uma escavação glaucomatosa. Tanto que esse nervo, no OCT, não tinha perda de fibras nervosas e o campo era normal. Então, assim, uma grande chance disso não ser glaucomatoso. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, assim, quando eu fiz o exame do fundo do olho e eu vi que esse paciente tinha uma escavação ampla, muito ampla, para mim, aquilo lá já falava muito contra a hipótese de neuropatia óptica isquêmica anterior, né? Assim, daquela clássica, né? Você não vê isso, por isso que você não vê tanto um paciente com glaucoma tendo noia, né? Mesmo ele tendo, às vezes, a pressão alta, que seria, a rigor, um fator que poderia levar a uma diminuição da perfusão do nervo óptico, vamos assim dizer. E você não vê essa relação de forma tão frequente. E isso me chamou muita atenção. Como a ressonância era normal, ou seja, não era mesmo neurite, não tinha outras razões, não tinha uma compressão, eu aceitei que aquilo poderia ter sido uma noia não arterítica, mas o que me chamou a atenção é o seguinte: esse nervo, ele tinha mesmo uma palidez, mas ele tinha um NOT,
inferior, ou seja, justificava o defeito superior que esse paciente percebia, mas tinha uma coisa que me chamou muita atenção, é que a câmara anterior era rasa. Então ele tinha uma câmara anterior rasa, né? E o ângulo também era um ângulo oclusível, né? Era um ângulo que você via muito pouco as estruturas. E então, onde eu quero chegar nesse sentido de que quando você estiver diante de um paciente com essa suspeita de noenoarterite e a escavação for grande, ou você não está diante de um paciente com noenoarterite, ou se você aceitar essa hipótese, você tem que procurar outros fatores de riscos que podem estar associados. E aí, nesse caso, esse ângulo oclusível, ele pode levar a picos de pressão, que isso pode até levar a uma noenoarterítica, né? E que pode levar também a essas perdas de campo de visão que o paciente acaba percebendo, enfim, na evolução clínica dele. E nesse paciente eu fiquei realmente assim, com a dúvida se ele teve mesmo uma noenoarterítica ou ele simplesmente teve aí uma crise reentrante, né? E aí fez um defeito focal. Tá? Mas não é nesse mérito que eu quero entrar, porque aí seria a seara mais da especialidade do glaucoma, e não é isso que é a intenção desse áudio. A intenção é não aceita a hipótese de noenoarterite num paciente que tem uma escavação grande, procure outros fatores de risco. Tá? Era isso. Obrigado.